Abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 15, Evangelho de Lucas. Capítulo 15, os versos de 11 a 32. E nós falamos hoje de manhã, fazendo um hiato aí na pregação de Hebreus. Nós vamos esse domingo que vem à noite, pregarmos sobre essa parábola. E antes de fazer a leitura dessa parábola, eu já quero dizer algumas coisas aos irmãos. Eu não vou conseguir, e não era esse meu propósito, explanar tudo que a palavra, tudo que a parábola tem para nos dizer. A própria estrutura parabólica aqui é uma estrutura em versos, uma estrutura onde existem paralelismos temáticos na parábola, e provavelmente eu devo apresentar isso na próxima semana. A minha perspectiva foi em trazer um conhecimento cultural e não explorar algumas, por mais que faça isso, explorar as palavras do texto como temos feito com a poesia de Provérbios, porque há uma, vamos dizer assim, uma postura diferente para narrativas. A narrativa não é que as palavras não sejam importantes, a palavra no original, e eu vou fazer algumas menções a ela, mas o foco da parábola é ela como um todo, é a figura. Então, a nossa prioridade foi mostrar essa figura. Eu gostaria que os irmãos, todo o tempo, que estivessem ouvindo decorrer da exposição, fizessem certas ligações, que nós necessariamente não vamos fazer sempre, mas que nós temos aqui a parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela é, vamos dizer assim, no capítulo 15, o desfecho final de duas parábolas anteriores. Porque a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida falam do mesmo tema. E a parábola do filho pródigo, ela também fala do mesmo tema, até o verso 24. É o filho que se perde, é a ovelha que se perde, é a moeda que se perde, é o filho que se perde. Então a temática, na sua primeira exposição, nos seus primeiros versos, ela vai falar também do filho perdido, só que ela vai acrescentar algo mais. E nós vamos entender por que ela acrescenta algo mais. Decorrer da exposição, eu vou tocar nessa questão muito en passant, porque na próxima semana nós vamos discorrer sobre essa segunda parte. Eu vou fazer a leitura de toda a parábola e os irmãos me acompanhem. Diz assim a parábola: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu que morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou-o e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa,
vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, a esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A primeira coisa que nós precisamos perceber aqui na parábola do filho pródigo é a motivação da parábola. Nos versos 1 e 2, nós vemos essa motivação dessas três parábolas. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A murmuração dos fariseus foi o que gerou essas parábolas por parte do Senhor Jesus. E por quê? Porque eles não entenderam a extensão da graça de Deus. A visão que eles tinham do Evangelho, apesar de serem doutores da lei, era completamente oposta à de Cristo e do seu Evangelho. Eu fiz esse lembrete no início, mas eu gostaria de lembrar aos irmãos o paralelo da parábola. Esse paralelo, a parábola está representando uma realidade espiritual que ela está querendo transmitir. Não há uma relação unívoca, ou seja, todos os pontos da parábola encontram-se em todas as verdades ou realidades espirituais que o Senhor quer transmitir através da parábola. Mas em muitos pontos ela vai se tocar. Ou seja, figura e realidade espiritual. No verso 12 ele diz assim, verso 11, continuou com os ensinos da parábola, a falar. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Nós vamos perceber que o centro da parábola ela começa aqui. A complicação da história começa aqui. E essa frase, esse dito do filho e a resposta do pai é extremamente significativa para nós entendermos toda a parábola. A primeira coisa que nós precisamos observar aqui é que existem 3 personagens. A parábola conta a história de 3 personagens. Um homem que tinha 2 filhos. Um mais novo e o mais velho. E o mais novo diz ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Nós precisamos entender isso dentro da cultura oriental, ou seja, o que significa os comportamentos que estão em torno dessa parábola. Porque o costume naquela época era repartir a herança como até hoje. Somente depois da morte do testador, ou seja, somente depois da morte do pai. O testamento poderia ser emitido na iminência da morte do testador. Mas havia casos especiais. E poderiam haver casos especiais. No caso da divisão da herança. Poderia ser dividida a herança antes da morte do pai. Mas não poderia se desfazer dela. Ou seja, aquela pessoa que herdou não poderia se desfazer ou vender para outro. E nessa perspectiva havia 2 formas de possessão, ou seja, 2 formas de posse de transmissão de herança de pai para filho. Uma por testamento e outra por doação entre vivos. No caso da doação entre os vivos, valia a regra, o interessado recebia imediatamente o capital e só depois da morte do pai é que ele poderia gozar do uso desse capital.
Isso significava que o filho recebia, no caso da doação de vivos, o direito de posse, mas ele não podia vender os campos, mas ele podia utilizar. Ou seja, melhor dizendo, o pai não podia vender o campo. Ele passa essa herança ao filho em vida. Ele não poderia vender o campo, mas poderia usá-lo, porque agora era posse do filho, mas estava debaixo do seu usufruto. Então ele poderia usar, poderia dispor, mas não poderia vender mais os seus campos, porque foi dado em herança quando vivo. E o filho só podia herdar isso, ou seja, ele só podia vender e se desfazer desses bens depois da morte do pai. E se ele vendesse isso para alguém em vida, ainda do pai, essa pessoa que comprou o campo só poderia tomar posse a partir da morte do pai. O filho, nessa situação de doações em vida, não poderia gozar do uso da sua herança, que ficava com seu pai, sem limite, até a sua morte. Essa situação jurídica, provavelmente é essa compartilhada aqui no verso 31, abram aí. Quando o pai diz assim: então ele respondeu o pai para o filho mais velho: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Então, provavelmente é isso que acontece. Agora, o campo não pertence mais ao pai, porque ele divide e dá aos filhos, mas ele, enquanto vivo, ele tem o direito de dispor daquilo. Então aquele bem passa a ser dos dois, juridicamente. Do pai que dispõe e usa o fruto e usa aquele bem, e do filho que é o dono, mas que não pode se desfazer em detrimento do seu pai. E essa situação era interessante porque o pai exercia total gozo do uso desses bens. É o que nós vemos nos capítulos 20, dos versos 22 a 29. Ele já havia repartido a herança entre os filhos. E ele diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, põe um anel no dedo, sandálias, trazei e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele exerce o usufruto dos bens daquela terra, porque mesmo repartindo a herança, o usufruto, enquanto ele estivesse vivo, seria dele sem limite. Mas parece que não é isso que acontece com o filho mais novo. Ele não exige apenas o direito de posse do seu pai, mas também o direito de dispor da herança. Dá-me a parte dos bens que me cabem. E aí ele foi no verso 13: passados não muitos dias, o filho, juntando tudo que era seu, partiu. Ele pede a herança, não só a posse, mas também o usufruto. E esse comportamento era entendido da seguinte forma: aquele filho tinha o objetivo de libertar-se e fundar a sua própria existência independente do seu pai. Nessa cultura, um pedido como esse representava que o filho desejava a morte do pai. É isso que ele estava dizendo: eu quero que você morra, me dê tudo que me faz parte, que eu vou utilizar disso, vou vender da forma como eu quero. Leve um autor americano que escreveu as parábolas, seus antecedentes e contexto local. Ele escreve, esse livro não foi traduzido, infelizmente. Ele escreve e diz assim: não existe lei ou costume entre judeus ou árabes que dê ao filho direito a uma parte da riqueza do pai, enquanto este ainda está vivo. Ou seja, o pedido daquele filho representava um insulto extraordinário para o pai. Ele queria se desfazer de qualquer tipo de relação, de aliança, queria viver completamente independente da sua família, independente das suas origens. Ben Sirac, em um dos seus livros de sabedoria, mais precisamente Eclesiástico, ele diz que em termos irados, ele fala contra dar a propriedade de alguém ao filho
à esposa, ao irmão ou a um amigo durante a vida. Ele disse que isso era inconcebível. Mason, um crítico literário, um escritor, ele argumenta que algumas pessoas deveriam ser culpadas de transferir a sua propriedade, interpretando Ben Sirac, enquanto gozavam de plena saúde. Pois se assim não fosse, Ben Sirac não acautelaria dessa prática. Ou seja, não era costume isso acontecer, mas poderia acontecer. Provavelmente, na ótica de Ben Sirac, ele poderia ter convivido com alguma situação como essa. Podemos perceber que, nesse contexto, era contra os costumes da época a venda da terra, de uma propriedade. Por quê? Porque a propriedade representava a identidade familiar. E esse pedido, mais uma vez, que representa completa desprendimento e independência, também representava desprezo. Desprezo pelo pai e desprezo pelo irmão mais velho. Desprezo pela velhice do seu pai no uso das suas posses. E por que isso? Porque os filhos eram responsáveis pelo sustento dos seus pais na idade senil. Então, ao tomar essa atitude, ao se desligar completamente da família, pegar todos os seus bens, ele não estava querendo saber da sua origem, dos seus pais, ele não estava querendo saber de nada. Ele queria viver a sua vida longe da influência e do cuidado paterno. Mas também ele estava desprezando seu irmão. Porque o costume da época era que depois da morte do pai, os irmãos viveriam na mesma propriedade. E assim, dessa forma, ele exclui qualquer possibilidade de habitação futura. Mas percebam no verso 12 o que acontece. O pai atende o pedido do seu filho. E ele repartiu a eles os haveres. O pai poderia castigar o filho por causa disso. Ele poderia reverter aquela situação por ter sido constrangido àquilo. Mas nós percebemos aqui uma atitude completamente diferente do pai. E uma atitude única, que demonstra a qualidade de amor que vai além do que é experimentado e esperado de qualquer pai paterno, pois esse pai dá liberdade para o filho de rejeitá-lo a si mesmo. Rejeitar o pai que tanto ama. O amor do pai se estende a isso. E o pedido do filho é atendido. O pai lhe dá a sua parte da herança e deixa ele embora. Mas como nós falamos que existem 3 personagens, nós temos também aí a figura do irmão mais velho, a atitude do irmão mais velho. O irmão mais velho também recebe a herança. Ele não se nega a receber essa herança. Olha o que o texto diz, que ele lhes, ou seja, a eles, repartiu a eles os bens, os haveres. Ele não se nega a receber. Ele deveria ter negado em receber a sua parte como protesto contra as implicações do pedido daquele seu irmão. Do que representava aquela repartilha naquele momento. Ou seja, a família estava se quebrando. A família estava se desintegrando. E é interessante que em situações de conflito como essa, segundo os orientais, deveria haver aí o papel de um reconciliador. Alguém deveria assumir esse papel. E geralmente num conflito, uma terceira pessoa escolhida com base em sua intimidade com os litigantes, ele deveria entrar na questão ali e tentar conciliar a loucura do filho mais novo com seu pai. E aí o silêncio do filho mais velho
também significava alguma coisa. Significava que também o seu relacionamento com o seu pai e com o seu irmão não era como deveria haver. Não havia um sentimento de fraternidade, de amor por parte dele. O filho mais velho, no seu relacionamento com o pai, quanto no seu relacionamento com o seu irmão, estava rompido. Mas o que a atitude do filho mais novo representa? A atitude do filho mais novo representa uma ruptura, como nós falamos, com a família. Ele deseja a morte do pai e despreza a comunhão com seu irmão. É uma ação, e isso é uma ação repulsiva diante da comunidade, da aldeia em que ele vivia. A partir de agora ele seria mal visto. Ele não seria recebido mais pela sua comunidade, porque ele rejeitou as suas origens, ele abandonou a sua família, ele largou o seu pai, ele largou o seu irmão, ele desprezou completamente a sua velhice, o cuidado e a responsabilidade que ele ia ter na velhice do pai em cuidá-lo com os seus bens que eram herança do seu próprio pai. Ele despreza completamente isso, despreza a sua família, despreza a comunidade em que vive. E agora ele passa também a ser odiado pela aldeia, pela sua comunidade, pois ele vende sua propriedade a gentios. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá, terra distante, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Kenneth Bailey, que escreve as parábolas de Lucas, após de 15 anos de pesquisa, ele transcreve em seu livro um diálogo que demonstra o que aquelas pessoas daquela cultura, de todas as camadas sociais, todas elas, do Marrocos à Índia, da Turquia ao Sudão, pensam de uma situação como essa, de uma herança pedida por um filho quando o pai ainda é vivo. Ele transcreve aqui, eu vou transcrever, eu vou literalmente dizer para os irmãos, ler para os irmãos, esse diálogo que ele teve com algumas pessoas, que eram sempre as mesmas perguntas. Ele começa assim: alguém já fez isso? Alguém já fez assim um pedido desse em sua aldeia? Aí ele responde: nunca. Alguém poderia fazer um pedido assim? Impossível. Se alguém fizesse, o que aconteceria? Seu pai bateria nele. Por quê? Porque esse pedido significa que ele quer que seu pai morra. Querido, você sabe o que isso significa? Que todas as vezes que nós abandonamos os caminhos do Senhor, que nós planejamos fazer as coisas da nossa forma e não ouvir a palavra de Deus, nós estamos dizendo isso ao Senhor. Versos de 13 a 16. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Percebam a consequência do pecado desse homem, o distanciamento desse homem de Deus. Porque é isso que o texto está querendo mostrar, porque essa perspectiva aqui dos versos 1 e 2, quando os fariseus murmuravam, e dizendo que Jesus comia e recebia pecadores, comia com eles, e essa parábola era para explicar o que Jesus estava fazendo, e o que aqueles homens representavam. E aí a palavra de Deus diz que no verso 3 ele partiu para uma terra distante. O desejo do jovem é ir para longe, para o mais distante possível de seus familiares, ou seja, dos caminhos do Senhor. É isso que acontece com o pecador. Ele quer se distanciar completamente de Deus. Ele era um jovem orgulhoso que abandonou a sua família e, consequentemente,
deu as costas às suas origens, porque decidiu viver de forma diferente. Ele decidiu abandonar a instrução familiar e o caminho dado por seus pais a viver conforme com os seus próprios desejos. E é isso que acontece com aqueles que se voltam as costas para o Senhor, como o texto de Hebreus diz. Há uma completa alienação parental aqui, da parte do filho. Porque ele rompe completamente a comunhão com seu pai. Ele parte para uma terra distante. Mas percebam que a situação espiritual nossa e a situação desse rapaz, ela se complica a cada dia mais. Porque, se distanciando da sua família, ele agora vive dissolutamente, ele vive da maneira como ele quer. É isso que ele diz aqui. O filho mais moço partiu para uma terra distante e lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. E é interessante essa expressão aqui, viver dissolutamente, ou dissolutamente, que é um advérbio. A expressão no original é azoto, que quer dizer uma pessoa que leva uma vida desregrada, desordenada, extravagante, provavelmente aqui no pecado. E essa palavra tem um peso moral, provavelmente no pecado, porque nós vamos ver isso mais adiante, no verso 30, o irmão mais velho acusa o irmão mais novo de ter gasto os seus bens com meretrizes. E essa palavra, dissolutamente, ela tem um peso moral muito grande para nós. E no próprio texto bíblico, ela está relacionada à dissolução. Essa palavra pode significar, filosófica e teologicamente, ausência da preservação divina. Aí você, o que tem a ver dissolutamente? Se quer viver de forma desregrada, desordenada, com ausência da preservação divina. É interessante, as palavras, elas têm uma vida própria. E etimologicamente, ou seja, quando uma palavra é formada, ela é formada a partir de uma origem. Nós dizemos que isso é o estudo etimológico da palavra. E etimologicamente, essa palavra, azoto, é formada por um prefixo grego, que dá a ideia de privação, negação, mais o vocábulo sozo, que significa salvar, libertar, preservar, curar, livrar de dano, resgatar do perigo ou da destruição. A palavra dissolutamente significa viver dissolutamente uma vida desordenada, desregrada, no seu sentido etimológico, sem a preservação divina. Por quê? Porque ele estava vivendo entregue a si mesmo. E aí nós podemos facilmente dizer, no sentido etimológico dessa palavra, que uma vida ordenada e regrada está sendo preservada por Deus. Não é isso que nós temos aprendido em Provérbios? E qual é a consequência de uma vida desregrada? O fundo do poço. O fundo do poço. Olha o que o verso 15 vai dizer. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Nós podemos dizer que a consequência de uma vida desregrada, segundo o texto, é primeiramente dissipar todos os bens. Porque é isso que nós vemos. Verso 13, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Por que ele dissipou todos os seus bens? Porque viveu dissolutamente. A primeira consequência de uma vida desregrada na vida daquele jovem era a perda dos seus bens, a perda da herança que era de seu pai. Isso soa alguma coisa aos nossos ouvidos? Ele perdeu a herança
do pai, porque estava vivendo em pecado. Ele não tinha mais a riqueza e os bens que o nosso Deus dá àqueles que são filhos. E daí, só para o mais profundo, para o mais fundo. Por quê? Porque agora ele se une a pessoas estranhas à aliança, a gentios, verso 15. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E a palavra agregar aqui é a mesma palavra usada para o homem e a mulher se unirem. Ela é cola, literalmente é cola no original. Que deu cola na nossa língua. Ele se agrega, ele se ajunta, ele faz aliança com quem? Com os gentios. Ele era um judeu. Ele não podia fazer isso. Mas parece que ele não era bem quisto, agora que era pobre. Provavelmente ele pensava assim, ele chega naquela cidade com muito dinheiro e esperava e pensava que aquelas pessoas o tratassem com dignidade agora que estava sem dinheiro. Mas não foi bem assim. E mais uma vez nós temos que recorrer à cultura da época, que até continua até hoje, de uma certa forma. Porque era costume entre os orientais se livrar de homens importunos como esses. Não podiam dar mais nada em benefício a eles, atribuindo a esses tarefas indesejáveis, que certamente seria rejeitada. É a mesma situação que nós vemos lá em Provérbios. Vai e volta amanhã. Não quer dar nada, na verdade. Ele não quer dar. Ele não quer ajudar. Ele quer se ver livre. Mas ele acha uma situação assim, socialmente aceitável, para que não, eu ofereci, mas ele não quis. E o que oferecem a esse homem? Guardar porcos. O povo da cidade sabia que ele era um judeu. E um judeu solitário, em um país distante, estava especialmente vulnerável, principalmente num período como esse, um período de grande fome. Mas o que o jovem faz? O jovem aceita. Aceita o que para ele seria grande vergonha e abominação diante do Senhor, tratar porcos. Por quê? Porque o porco na cultura judaica era considerado um animal impuro e os judeus jamais podiam criar ou tratar com porcos. É isso que você vê lá em Levíticos, capítulo 11, versos 7 e 8. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo e da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. E o que acontece agora no fundo do poço? No fundo do poço, ele é obrigado agora a renegar a sua religião por completo. Pois tratar de porcos o impedia a guardar o sábado. E se existia até aquele momento ali a possibilidade de calar a sua consciência com relação ao seu pecado, ter abandonado a sua família, ter se voltado, abandonado a sua origem, desprezado seus pais, agora isso não era mais possível. Porque a última coisa que ele tinha, ele perdeu. Aquele jovem estava totalmente distante dos caminhos do Senhor, em total alienação da religião revelada. O que aquele jovem recebia em tempos de fome? A palavra de Deus diz aqui, nessa parábola, que ele desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam. E o que aquele jovem recebia em tempos de fome não era necessário para a sua sobrevivência. Até a comida de porco lhe era negada. E haviam dois tipos de alfarrobas. Uma comestível, que era um tipo de vagem, era comestível e doce, e uma espinhosa, um tipo de plantação usada como madeira para queimar. E crescia até uma certa altura, um côvado,
ramos com ramos produzindo sementes de pouco peso, duras e azedas, e não eram comestíveis, exceto em período de emergência, de escassez. Aquele jovem chegou ao fundo do poço por causa da sua miséria espiritual, bem como por causa da sua miséria material. Aquele jovem, que é aqui tratado como os pecadores e publicanos que comem com o Senhor Jesus, eles haviam renegado as suas origens, eles haviam desprezado a religião revelada, eles haviam desprezado ao Senhor pela maneira como eles viviam, eles estavam distantes de Deus, como esse jovem aqui estava distante de Deus. Mas parece que alguma coisa acontece aqui, acontece na vida do pecador, que se chama arrependimento. Isso transforma toda a situação. E é isso que acontece aqui, na vida desse jovem. Nos versos 17 e 19, ele diz assim: então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. A expressão então caindo de si significa, tanto no hebraico quanto no aramaico, converter-se. E nessas palavras, esse jovem se mostra arrependido. Ele sai de um estado de alienação e loucura. E é isso que essa expressão quer dizer. Ele caiu em si, ele começou a refletir, ele estava louco, ele estava fora de si. Essa é a ideia. Ele sai desse estado de alienação e loucura. E agora se volta para o seu pai, contra quem ele pecou. E a expressão é enfática: caindo em si. E esse momento, queridos, representa um momento de profunda reflexão na vida daquele jovem. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece que a condição em que ele se encontrava, que ele se encontra nesse momento, é descrita nas Escrituras como alienação e loucura. Ao dizer isso, eu estava fora de mim, ou seja, eu caí em si. E é dessa forma que a Escritura trata o pecado na vida do homem. Os homens que vivem na prática do pecado, eles estão, como diz Efésios capítulo 4, 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Lá em Lucas capítulo 12, verso 20, ele vai chamar de louco aquele homem que não está preocupado com a sua vida espiritual, mas que olha para esse mundo e vê as riquezas e coloca essas coisas em primeiro lugar na sua vida. Ele vai dizer louco. Por isso a expressão caindo em si. Ele estava fora de si quando abandonou o seu lar. E essa expressão representa um momento de grande reflexão, em que ele reconhece o estado de loucura e insensatez em que ele se encontra. E é assim, queridos, quando nós partimos para a prática do pecado, nós estamos fora de si. Nós que somos do Senhor, estamos agindo como loucos, como insensatos, porque estamos abandonando a casa do Pai. Mas nós estamos vendo aqui a marca de um verdadeiro, de um genuíno arrependimento, e primeiro pela própria reflexão, pelo próprio entendimento e pela própria expressão que representa a conversão e caído em si. Mas não só isso, verso 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E não é à toa essa expressão de levantar. Não é somente porque ele estava sentado ou deitado num determinado lugar, mas que a condição dele era uma condição vil. Ele precisava se levantar, ele precisava se erguer, porque é isso que o pecado faz na vida do homem. Ele o destrói.
Ele lança o homem no chão. E aí ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele reconhece que pecou em primeiro lugar contra Deus. Eu me lembro do capítulo 51 de Salmos, que Davi adultera, Davi mata, ele é responsável pelo assassinato de um homem, e ele diz: Senhor, pequei contra ti e contra ti somente, por isso o Senhor será justo no teu julgar e no teu falar. Todo pecado inicialmente é um pecado contra Deus. E aquele homem reconhece: eu pequei contra o meu pai, porque eu desprezei, porque desfiz, quebrei a aliança familiar. Mas antes disso, eu pequei contra o Senhor. Ele reconhece que peca contra o seu pai, porque ele deseja a sua morte. Ele estava mais interessado em suas posses. Por isso despreza a sua velhice. Ele reconhece que não era digno de ser chamado de filho, porque ele teve atitudes de rejeição ao pai, ele rejeitou a oferta de amor do pai, ele não poderia mais, ele desperdiçou os bens do pai, ele renegou a sua família, ele renegou o seu nome, ele não poderia mais ser chamado de filho. Isso mostra o arrependimento dele: eu não quero voltar na mesma condição. Eu quero voltar numa condição inferior. Por isso que ele diz: considere-me agora um empregado, um trabalhador, um estranho. Um estranho. E eu me lembro das palavras de Davi, do Salmo 84, verso 10. Semelhante ao que esse jovem está dizendo. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu pai, a permanecer nas tendas da perversidade. Ser um assalariado era não ser mais considerado como filho ou como alguém com qualquer vínculo familiar. O servo assalariado era um estranho, como a parábola dos trabalhadores na vinha. Era um freelance, aos moldes modernos. Porque depois da partilha, ele não tem mais nenhum direito a pretender nada, nem sequer no que se refere à roupa ou à comida. E aí nos versos 20 e 24, nós temos o encontro e o regozijo. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui no verso 20 é: levantando-se foi para o seu pai. E é interessante porque muitas resoluções piedosas não se concretizam na vida de muitos. Esse jovem, ele faz o que ele resolvera fazer. Ele sai e segue o seu caminho. Ele volta de onde nunca devia ter saído. E foi provavelmente uma viagem longa. No verso 13, ele diz que ele foi para um país distante. Foi uma viagem longa. Além disso, a sua debilidade, a sua condição, naquela viagem de regresso, seria muito difícil. Mas ele persevera na sua decisão. Ele é firme, ele volta ao seu lar. E pede perdão ao seu pai. E queridos, essa imagem é uma das imagens mais lindas da Escritura. Quando a palavra de Deus diz: vinha ele ainda de longe,
quando seu pai, compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Antes de qualquer ato de palavra daquele filho, ao ver o retorno daquele filho, aquele homem tem compaixão dele. O coração daquele pai se condói dele, é isso que significa compadecido. É isso que essa expressão quer dizer. Ele sente dor pelo filho. E à medida que a distância diminui, o pai vê com exausto e miserável a aparência do filho. E ele se sensibiliza com a condição daquele filho, que agora está quebrado, está mal vestido, está magro, ele está destruído por causa do seu pecado. E é essa condição que desperta a paixão do pai, porque ele interpreta o regresso do seu menino no sentido mais favorável. É como se ele estivesse dizendo, ele está arrependido, ele está triste pelo que fez. E aí nós percebemos a intensidade do amor desse pai ao seu filho. E nós poderíamos dizer que o amor agora é maior do que nunca. Qual é o pai que não se compadece da miséria de seu filho? Nosso Deus é assim. Lá no Salmo 27, verso 10, a palavra de Deus vai dizer assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E aqui nós estamos vendo duas coisas muito importantes, opostas umas a outras. A primeira que mostra o seu estado de alienação, o orgulho obstinado do filho na partida. E a segunda, a sua conversão, a humilhação no retorno. Mas as complicações não terminam aí. Ao retorno, ele vai entrar na aldeia. O seu retorno à aldeia traz sérias consequências. A aldeia, aquela que ele também desprezou, vai vê-lo retornar pelas circunstâncias da saída. Ele seria rejeitado por essas circunstâncias. Sabe o que poderia acontecer ali naquela comunidade, uma reunião de pessoas hostis, xingando, zombando e até mesmo abusando fisicamente, batendo nele. Ele iria enfrentar o ódio de toda aquela comunidade, de toda aquela aldeia, ele sabia disso, mas mesmo assim ele volta. E a atitude do pai diante disso, como diz aqui o verso 20, correndo o abraçou. O pai sabia que se ele entrasse na aldeia, isso iria acontecer com o seu retorno. E ele se humilha, porque ele corre. E na cultura oriental, um homem nunca corre com roupas esvoaçantes. Para parte alguma, isso era humilhante. Aos olhos orientais é indigno um homem de idade correr. O filósofo Aristóteles disse certa vez, os grandes homens nunca correm em público, mas aquele pai se humilha diante de toda aquela comunidade. E com essa atitude o pai está atraindo a atenção daquela aldeia, daquela comunidade, para que a reconciliação seja pública, para que todos vejam. O filho agora entra na aldeia debaixo do cuidado e da proteção do pai, porque o pai vai ao encontro do seu filho, ele se humilha, ele abraça seu filho ao pescoço, com um coração transbordante. Ele demonstra que havia outorgado o seu perdão a ele. Se nós formos teologar a respeito disso, vamos dizer que a evidência da graça restauradora de Deus, do perdão de Deus, que leva o homem ao arrependimento, se deu quando aquele caiu em si. Pois o arrependimento é fruto da ação de Deus no coração do homem.
Atos capítulo 11, verso 18 vai dizer isso. E ouvindo ele essas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Quando você vê um arrependimento genuíno, você vê ali a ação sobrenatural e poderosa de Deus na vida de um homem. Mas ele também o beija. E o beijo na cultura judaica representava a reconciliação e o perdão diante de toda a comunidade. E aí no verso 21, o filho agora começa a falar, provavelmente entre lágrimas do seu pai e dele, porque ele vê que esse filho está vivo. Ele vê que esse filho agora ele voltou, que ele se arrependeu, que ele quer viver debaixo dos cuidados do pai, ele quer voltar a essa comunhão. E ele diz: pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O verso de 22, o pai, porém, diz aos seus servos, ele nem acaba de falar. Aqui nós temos a confissão diante do pai, ele já fez isso diante de Deus, quando reconhece, ali naquele lugar de miséria, naquele lugar de pecado, naquele lugar distante de Deus, ele reconhece que pecou e se arrepende do seu pecado, quer voltar. E aqui ele faz essa confissão diante daquele ao qual ele pecou. Diante da generosidade, da compaixão do pai. Ele nem termina de falar, pois com a sua própria atitude, ele demonstra total arrependimento. E o que o pai faz? O pai começa a preparar a festa. A confissão diante do pai confirma a sua atitude de arrependimento e pesar pelo pecado cometido. E aí nos versos 22 a 24, nós vemos a atitude do pai restaurando a comunhão do filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se. Trazei a melhor roupa. O pai trata o filho como uma pessoa ilustre agora, mas ele não era um pecador, ele não era um miserável, ele não voltou as costas para você, mas agora ele em Cristo é uma nova pessoa, ele é uma pessoa digna. Então ele recebe a roupa do pai. Ele recebe a vestimenta daquele ao qual ele rejeitou, daquele ao qual ele desprezou. E no Oriente, queridos, uma veste festiva significava alta posição. Quando o rei queria condecorar um dignatário com mérito, ele dava uma veste sua, uma veste preciosa. E por a veste, por uma nova veste, é figura de tempo de salvação nas Escrituras. Quando os convidados chegassem e vissem aquele jovem vestido com a roupa do pai, a comunidade seria assegurada dessa citação. Eles aceitariam também o jovem, porque aquela pessoa que foi ofendida o recebeu no seu seio. Aquele a quem ele mais ofendeu, recebe no seu seio e se reconcilia com ele. Então a comunidade também o aceitaria. É interessante ver essa figura da veste. Por que veste é essa? Isaías 61, verso 10, diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita
com as suas mães. Mateus capítulo 22, verso 12, falando do último dia das bodas do Cordeiro. Diz assim: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Quando somos introduzidos, queridos, na presença de Deus, agora, perdoados em Cristo Jesus, nós somos revestidos dele. Agora, nós somos levados em alta conta. Agora nós somos colocados numa situação de glória diante do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo exorta os crentes ali em Éfeso, capítulo 4, versos 22 a 24, que estejam mortificando a carne, ou seja, despojando-se do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e se revestindo de Cristo, ou seja, renovando-vos no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ele recebe uma roupa real. Ele agora é vestido com as vestes de Cristo. Mas não só isso. Ele recebe um anel. Ele coloca um anel no dedo daquele jovem. Um anel representava a marca da família. A marca daquela família que ele rejeitou. A marca daquela família que ele desprezou agora é a sua marca. E essa marca significa um símbolo de pertença. Ele pertence agora à família. Ele pertence agora à família de Deus. Ele foi revestido de Cristo. Agora ele recebe essa marca no coração. Como vimos lá em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Nós somos, como diz Pedro, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E a entrega desse anel sinete significava plenos poderes. Ou seja, ele é restituído à presença do seu Pai, ele é restituído às suas posses. E ele participa agora da herança paterna. Mas as coisas não ficam aí nas representações. Diz que é colocado uma sandália nos pés. E os sapatos no Oriente, naquele tempo, eram artigos de luxo. Por quê? Porque os escravos andavam descalços e ele provavelmente estava descalço. Porque ele estava no seu pior estado, de escravidão do pecado. Apesar da sua conversão, a sua condição agora demonstrava isso. E aí o pai diz para trazer um calçado e colocar no pé. O filho não deve andar de pés no chão como um escravo. Nós somos livres em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus diz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Se o Filho pôde nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a palavra de Deus diz em Colossenses: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E por último, um novilho é morto. Um novilho cevado é um novilho preparado. É isso que significa. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu.
estava perdido foi achado. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia que o centro da parábola estava aqui. A morte de um cordeiro preparado. E é interessante porque naquele tempo, em ocasiões especiais, matava-se um bezerro. Isso significava uma festa de grande alegria para a casa e para os amigos. Essa era uma festiva recepção do filho que retornou à comunhão da mesa. Ele agora come o novilho juntamente com seu pai e com a comunidade. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Melhor do que a Escritura está falando. E essas coisas que nos são apresentadas aqui, a vestimenta, a sandália, o anel, um novilho cevado, participar da mesa do Pai, com amigos e irmãos, apresentava a publicação do perdão e do restabelecimento da condição de filho. Ele mesmo diz que, verso 24, o filho estava morto. E o que se trata aqui, trata-se da ressurreição de um morto. Da graça de Deus em receber sem reservas um pecador que se arrepende. Porque sem arrependimento não há salvação. A Escritura, na sua integridade, ela diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Lá em Efésios capítulo 2, verso 1 diz isso. Mas Deus, sendo gracioso para conosco, e com a sua misericórdia nos resgata. E por que isso? Porque Lucas 10, verso 19 vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Deus aqui, por meio dessa parábola, ele se mostra tão gracioso, tão grandioso, tão bondoso, tão cheio de misericórdia e superabundante amor. E por que muitas vezes nós pensamos que para nós, filhos, o Senhor trata com menos amor e graça? Por que muitas vezes nós temos na nossa cabeça, e isso na cabeça de todos nós, eu me incluo, que os crentes não podem cair em pecado? E quando caem em pecado e se arrependem, muitas vezes são execrados. Como isso? Quando fomos salvos do mundo, Deus mostrou sua graça. Quando caímos em pecado, estando na família da fé, nós caímos em desgraça, é isso? Porque nos sentimos exilados de Cristo? Que coerência é essa? Nós precisamos ser lembrados dessas coisas. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Sabe de quem o Senhor está tratando? O Senhor está tratando aqui aqueles aos quais, na conversa com aquela mulher sírio-fenícia, ele disse: eu não vim para vocês, eu vim para os judeus, porque a salvação é dos judeus. E aquela mulher diz, demonstrando a sua fé, e naquele ato o Senhor estava também demonstrando a universalidade do Evangelho. Ela diz: mas nós, como cachorrinhos, comemos das migalhas que caem da mesa dos filhos. Quando o Senhor vai ao encontro de Zaqueu, e ele se arrepende do seu pecado, o Senhor diz: hoje houve salvação nessa casa, porque este também
varão israelita. Não é assim que a Escritura nos mostra? O Senhor se alegra com o filho perdido que volta ao colo do Pai, que se arrepende e busca o perdão de Deus, que busca verdadeiramente o perdão de Deus. Não importa o que ele fez, não importa quem ele é, não importa a sua condição, importa que ele é um pecador arrependido. E o Senhor nunca vai rejeitá-lo. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Queridos, o Senhor colocou no coração dos homens um sentimento que é dele: a paternidade. E essa paternidade é dividida entre a função do homem, pai, e a função da mulher, mãe, sendo eixo e cabeça. Mas Deus dividiu a sua paternidade na criação. E o sentimento que você sente por seu filho, às vezes é um sentimento pecaminoso. Mas eu estou falando daquele sentimento bom, de você amar o seu filho. E não passar a mão na cabeça dele. Mas recebê-lo como pai. Quando Davi, depois de provavelmente um ano, Natan chega para ele e ele cala o seu pecado todo aquele tempo. Nós vemos alguns salmos que ele literalmente diz isso. O distanciamento que ele tinha do Senhor por causa do seu pecado. Ele diz assim para Davi: você fez isso, isso, isso. Ele diz: pequei contra o Senhor. Ele diz: e o seu pecado foi perdoado, você não morrerá. Mas ele diz assim: mas sobre ti a espada jamais se apartará da tua casa. Vai acontecer isso como justiça, como juízo de Deus na sua vida. E sabe o que Davi faz? Ele aceita o perdão de Deus. Sabe o que é aceitar o perdão de Deus? Se submeter à disciplina do Senhor. Ele se submete a essa disciplina a ponto de dizer: foi-me bom ter passado pela aflição para aprender os teus decretos. Às vezes nós estamos acostumados a tratar a confissão de pecados como um momento litúrgico somente. E queira Deus, entendam o que eu estou dizendo, que esse seja realmente um momento somente litúrgico na nossa vida. Porque ao chegarmos aqui, já nos colocamos diante do Senhor e reconhecemos o seu pecado, o nosso pecado. Mas que esse não seja um momento somente litúrgico, seja um momento que realmente nós estejamos colocando no nosso coração. Por mais que você não esteja sentindo nada, porque às vezes nós não sentimos nada, mas se você tiver a convicção no seu coração de que você pecou e de que você está arrependido, entristecido pelo seu pecado, volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Dessa forma que nós restauramos as coisas nas nossas vidas, através do perdão de Deus. Lembra que eu falei hoje de manhã? Nós temos que orar pedindo perdão, mas precisamos orar também pedindo tristeza pelo pecado.
porque é a tristeza pelo pecado que vai nos conduzir ao arrependimento. Existem tantas coisas nesse mundo que nós estamos nos amoldando. Tantas coisas para nós que parecem insensíveis, coisas pequenas. Às vezes mentira, uma mentira boba. Isso deve causar tristeza no nosso coração e vergonha diante de Deus. Seja o pecado que for, ele deve nos entristecer, que deve amargurar o nosso coração, para que possamos buscar verdadeiramente aquele Pai que não rejeita a oração de um filho. Vamos cantar.